E aí, há um tempo atrás, um inscrito aqui do canal me pediu umas 2 vezes para falar sobre os clones do Homem-Aranha. E alinhado a isso, a primeira HQ que eu comprei do Homem-Aranha foi sobre o primeiro clone do Homem-Aranha. Bem, eu até queria falar sobre toda a saga do clone, mas ela é imensa e dura alguns anos. Então eu vou falar só sobre esse primeiro clone do Homem-Aranha, na época que o conceito ainda não era tão batido quanto é hoje. Lá em 1973, em The Amazing Spider-Man 121, Gary Conway escreveu que seria uma das histórias mais importantes do Homem-Aranha, a morte de Gwen Stacy pelas mãos do Duende Verde. Essa foi uma das histórias que mais teve repercussão e consequências para o personagem, e formou boa parte do que a gente conhece hoje como sendo o Homem-Aranha, essa figura trágica que perde pessoas à sua volta por ser o Homem-Aranha. Na época, o Gary matou a Gwen Stacy simplesmente porque ele gostava mais da Mary Jane, e achava que ela formaria um par romântico melhor com o Peter. Bem, essa era a opinião de Gary, mas não era a opinião de alguns fãs, já que o Stan Lee começou a receber uma porrada de reclamações em todo lugar que ele ia. Um monte de fãs não tinha gostado da morte da Gwen Stacy. Então Stan Lee chegou pro Gary e mandou ele trazer a Gwen de volta. Só que a grande questão é que a morte da Gwen Stacy tinha ficado bem clara nessa edição. Não tinha muito espaço para eles trazerem ela de volta. Mas, como Stan Lee não era exatamente uma pessoa muito fácil de lidar, Ditko que o diga, Gary teve que se virar para trazer a Gwen Stacy de volta. A solução que ele encontrou foi trazer não a Gwen Stacy, mas um clone dela de volta. E bem, se dá para clonar a Gwen, também dá para clonar o Peter. E foi exatamente o que Gary fez em 1975, entre as edições 142 até a edição 150. Bem, quem primeiro vê a Gwen Stacy é a Tia May, que acaba desmaiando com a visão de uma pessoa que supostamente estava morta. O Peter fica incrédulo com a situação e não acredita que aquela é de fato a Gwen Stacy, e ele passa essa primeira parte da história inteira não acreditando que de fato é a Gwen Stacy. Ele acha que é alguma tramóia de alguém tentando fazer alguma pegadinha, alguma coisa parecida. Demora um tempo para ele conversar com a Gwen Stacy e perceber que de fato é a Gwen Stacy. Eu gosto bastante dessa história aqui porque nessa época o Peter estava começando a seguir em frente. Então ele já estava com a Mary Jane, já tinha, entre aspas, superado a morte da Gwen Stacy. E com ela voltando à vida do nada, botar toda a vida que o Peter tinha construído sem a Gwen Stacy em xeque. Ele fica confuso em relação a Mary Jane, inclusive, puta merda, como a Mary Jane tá insuportável nesse quadrinho aqui. A mulher que o Peter amava acabou de ressuscitar dos mortos. E a Mary Jane tá preocupada com o Peter não tá dando atenção suficiente pra ela. Ela até diz que ele tem que fazer uma escolha entre a Gwen e ela. Mais pra frente a gente descobre que isso tudo foi obra do Chacal. Inicialmente a gente não tem a explicação de como é que ele fez isso ou por que ele fez isso. A gente só vai descobrir quando ele sequestra o Homem-Aranha. E lá ele se revela como um dos professores do Homem-Aranha. Esse plot não é muito original. Ele explica que ele estava perdidamente apaixonado pela Gwen Stacy, mas aí veio o Homem-Aranha e, entre aspas, matou ela. Ele ficou completamente obcecado por trazer a Gwen Stacy de volta e punir o Homem-Aranha. Na época ele estava desenvolvendo uma tecnologia de clonagem e acabou conseguindo aperfeiçoar essa tecnologia e conseguiu clonar a Gwen e hipnotizar ela para obedecer às ordens dele. E o Chacal acaba revelando que ele não só clonou a Gwen, como também clonou o Homem-Aranha. E aí que começa a batalha muito foda de Homem-Aranha contra Homem-Aranha. Essa batalha aqui é legal porque os dois têm a mesma personalidade e até o leitor fica meio perdido em quem é quem. Então quando a luta acaba e o Homem-Aranha vence o Homem-Aranha, a gente fica em dúvida junto com ele sobre se ele realmente é o Homem-Aranha original ou ele é na verdade o clone que conseguiu vencer o verdadeiro. E bem, a conclusão para essa trama e essa dúvida do Homem-Aranha é simplesmente aceitar que ele é o verdadeiro e ponto final, porque de acordo com ele as suas emoções e as suas lembranças são verdadeiras e isso já diz tudo. Nessa época aqui, a intenção do Gary era realmente que o clone do Homem-Aranha tivesse morto. Só que posteriormente, nos anos 90, a gente vai ter a famosa saga do clone, que é uma saga aí famosa por começar bem e se esticar muito além do que ela deveria. Nessa saga aqui a gente descobre que esse clone tá vivo e assumiu o nome de Ben Reilly.
A gente também descobre nessa saga que antes da criação do Ben Reilly, o Chacal tentou fazer outro clone do Homem-Aranha que saiu meio defeituoso. Esse é o Kane, que mais pra frente vai assumir o nome de Aranha Escarlate. E ao longo do tempo a gente teve mais alguns outros clones do Homem-Aranha. Até essa ideia fica meio chata e meio batida. Mas essa primeira história aqui é bem boa. E ela começa de um jeito bem legal. Apesar de eu achar que ela tem vilões meio desnecessários. Tipo, porra, a gente tá numa brisa super interessante tentando descobrir por que a Gwen tá viva. E daí do nada pula pro Escorpião saído da prisão e não roubar um banco. E depois o Chacal coloca ele e o Tarântula pra brigar com o Homem-Aranha e sei lá. Por mim essa história podia ser só o Homem-Aranha tentando lidar com o fato da Gwen Stacy estar viva e depois tendo que meter a porrada nele mesmo clonado. Mas eu gosto bastante de outros aspectos dessa história. Quando eu li essa história eu lembro que eu não curti muito o jeito que ele tratava a Gwen Stacy, mas hoje eu entendo perfeitamente. Como eu falei, eu continuo detestando a Mary Jane nesse quadrinho aqui. É bizarro como ela passa o quadrinho todo fazendo tudo ser sobre ela, ao invés de dar apoio e dar um tempo pro Peter pensar. Ela vai na casa do cara fazer drama enquanto o cara tá passando por umas coisas bizarras. Eu curto muito o quão inquietante é esse conceito de doppelganger. Freud tem até um conceito para esse tipo de coisa. Eu não vou me atrever a tentar falar esse nome aí. É um conceito bem complicado, como tudo que Freud já escreveu na vida, e eu sinceramente não entendo ele direito. Mas a grosso modo esse conceito se traduz como o infamiliar, e é quando algo que deveria ser familiar acaba causando inquietação por ter sido colocado de uma forma estranha. Isso acontece, por exemplo, no Vale da Estranheza. É o rosto humano, que é a coisa mais familiar que a gente conhece, mas tem algo de errado ali. E até mesmo nas backrooms, que normalmente são lugares que soam como familiares, mal posicionados ou solitários demais. E isso também acontece muito com o conceito de sósia ou doppelganger. Enxergar a si mesmo em um lugar onde você não está, fazendo uma coisa que você não fez, com certeza é uma das coisas mais inquietantes de se imaginar. E existe também um fenômeno psicológico chamado eautoscopia, que é quando o indivíduo tem a ilusão de enxergar a si mesmo duplicado. Esse fenômeno causa no indivíduo uma perda de identidade e até mesmo uma desconexão com o próprio corpo, já que o indivíduo acaba perdendo a noção de qual desses dois corpos que ela está vendo é de fato o dela. Bem, esse conceito é muito interessante pra mim e é por isso que eu curto tanto essas histórias de clone, apesar de eu continuar achando que depois, nos anos 90, eles exageram bastante, fazendo 550 milhões de clones do Homem-Aranha e fazendo a saga do clone durar mais de 100 edições. Mas bem, ela começa muito bem. E caso você esteja se perguntando o destino da Gwen Stacy, a situação dela ficou um pouco complicada depois. Ela passou uns anos sem aparecer e depois ela morre depois de ter ajudado o Chacal a sequestrar o Kane, por motivos que eu tô com muita preguiça de explicar aqui pra vocês. Mas bem, essa é a conclusão da história dela. Atualmente ela tá morta. E eu acho que é isso. Eu deixei algumas partes da história de fora, caso você tenha se interessado, eu recomendo que você vá ler. É bem fácil achar o Amazing Spider-Man aí pela internet, e essa edição também não é muito difícil de encontrar, tanto em inglês quanto em português. E é isso, muito obrigado por ter assistido até aqui, se inscreve, deixa o like, compartilha, bem, faz tudo aí que tem que fazer. Um beijo pra vocês e tchau.